Graça e paz a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham a cada dia estudando a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por mais uma vez estarmos juntos. Agradecemos a Deus por todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para o Emílio Wagmacher Neto, é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Ribelino Silva, é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Eduardo e Janete Villa-Lobos, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Washington Modesto Costa, é de Campos Belos, Goiás. Odilon Epifânio, é de Alto Boa Vista, em Mato Grosso. Josefa Duarte, é de Ouro Preto, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, pela proteção, pelos cuidados, pelos livramentos. Te agradecemos por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por suas lutas, suas necessidades, seus problemas. Dê vitórias a cada um, fortaleça a fé, que não desanimem, mas que perseverem, porque muito em breve estaremos contigo nos céus. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo da semana, onde nós estamos falando sobre os enganos que Satanás traz sobre o mundo e também especificamente sobre o povo de Deus. São os enganos do tempo do fim. São os últimos dias da história deste mundo que nós estamos vivendo. E Satanás ele vai intensificar os seus ataques, os seus enganos, para que, se possível, tirar muitos dos escolhidos do reino dos céus. E isso acontece com muitos cristãos porque não estudam a Bíblia. São cristãos apenas nominais, apenas aceitaram a Jesus, se batizaram, mas que permanecem do mesmo jeito. Não procuram crescer espiritualmente, estudar a Bíblia, adquirir conhecimento da palavra de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Jesus fez e tudo que nós precisaríamos fazer, Jesus já fez. Então nós precisamos crer em Jesus, o sacrifício que Ele fez, a vida que Ele deu por nós, a sua ressurreição e praticar o que Ele deixou escrito, não é somente crer. Agora, o que acontece é que muitas pessoas acreditam não no que deveriam acreditar, mas elas creem no que querem acreditar. O que deve acreditar, elas não acreditam. Agora, elas querem acreditar no que elas pensam. Então, aqui está o problema. As pessoas, elas pensam que só pelo fato de irem à igreja, quem sabe uma vez por semana, já é o suficiente para resistir às provações que vierem. E aí o restante da semana se envolvem com filmes, com novelas, com leituras que não deveriam ser lidas, tudo trazendo os enganos de Satanás. E então, quando nós deixamos de praticar aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, nós estaremos construindo a nossa casa espiritual sobre a areia, como nós dissemos aqui no domingo. Aí vai vir a chuva, os ventos, a tempestade, vai levar a casa embora. Isso falando da nossa vida espiritual. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, a casa dele, a casa espiritual, estará construída sobre a rocha é Jesus. Jesus ele sofreu, Jesus ele padeceu, Jesus ele resistiu, ele venceu e ele também nos garante essa vitória. E então, muitas pessoas creem que quando morrem, a alma sai do corpo e vai para algum lugar. Já vimos isso várias vezes nessa série. Isso não é bíblico. Creia na palavra de Deus, creia. A palavra de Deus é clara. A pessoa morre, vai para o pó da terra e lá fica, permanece até a volta de Jesus. Os que
aceitaram a Jesus, que creram, praticaram os seus ensinamentos, ressuscitarão para a vida eterna. E os que não creram, que não praticaram, os que não aceitaram, esses ressuscitarão para a condenação eterna, para a destruição no lago de fogo e enxofre. Agora, existem as pessoas também que creem em reencarnação. Você já ouviu falar em reencarnação, não é? Eu quando reencarnar na outra vida. Então muitas pessoas pensam que quando ela morre, depois ela reencarna em um animal, reencarna em outra pessoa. E isso também não é bíblico. A reencarnação, ela vem do espiritismo, ela vem dessas religiões pagãs, ela vem do hinduísmo, do budismo, vem dessas pessoas que não têm Deus como centro de sua vida, então creem em reencarnação. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele nasceu, ele encarnou, ele se tornou carne, para poder viver como nós seres humanos e para passar pelas provas que nós passamos e para que ele pudesse morrer, dar a sua vida em favor de nós pecadores, e ao terceiro dia ele ressuscitou como ser humano. Então Jesus, ele se encarnou. Jesus não é uma reencarnação, isso não. É encarnação. Jesus é Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e veio a este mundo, nasceu como todos nós nascemos. Foi quando o Espírito Santo gerou Jesus como um ser humano em Maria, no ventre de Maria. Ela teve Jesus e então Jesus viveu como todos nós vivemos. Foi ensinado como todos nós somos ensinados. Ele teve infância, teve a sua adolescência, ele teve a sua juventude e depois, na idade adulta, ele entregou a sua vida pelo ser humano. Então ele precisou encarnar, se tornar carne, para poder morrer, porque como Deus, Jesus não morre, ele é divino. Jesus, ele não poderia vir a este mundo já como uma pessoa adulta simplesmente para morrer e voltar para o céu. Não, ele teve que provar para nós seres humanos que, assim como ele passou pelas lutas, pelas provações e ele venceu, ele não cedeu à tentação, Jesus não pecou. Nós pecamos, mas ele não pecou. E então a vida dele, perfeita, sem pecado, o sacrifício que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição, é o que nos garante a vida eterna. Agora, como eu já disse essa semana, não basta nós crermos em Jesus, nós precisamos praticar os ensinamentos de Jesus. Essa é a questão. Porque crer, diz a Bíblia em Tiago, até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem. Eles viram toda a vida de Jesus aqui na terra. É tanto que Satanás quis tirar a vida de Jesus desde quando ele nasceu, até quando ele foi para a cruz do Calvário. Mas quando ele chegou na cruz, Satanás agora desafia Jesus a descer da cruz. Satanás sabia que a morte de Jesus seria a derrota dele. Foi quando Deus disse para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que por inimizade entre o descendente da mulher e a serpente, entre Jesus e Satanás, Satanás ia ferir o calcanhar de Jesus, a serpente ia ferir, mas Jesus ia esmagar a cabeça da serpente. Isso aconteceu quando Jesus morreu e a vitória se consumou na ressurreição. Então, pela ressurreição de Jesus, nós temos a certeza de que nós também ressuscitaremos se nós passarmos pela morte. Em Hebreus, no capítulo 9, nos versos 25 a 28, nos diz assim: E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande experiência. Aqui, a Bíblia diz claramente que Jesus morreu uma só vez pelo pecado de todo ser humano.
E nós também, assim como cada pessoa, diz aqui, verso 27, cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Então a pessoa não se reencarna. Não existe reencarnação. A pessoa não volta em outra vida, em outro corpo, não. A pessoa está no pó da terra. Leia lá em Eclesiastes 9, Eclesiastes 12. A Bíblia diz claramente, a pessoa está no pó da terra, está aguardando a ressurreição, não sabe nada que está acontecendo aqui neste mundo. Lázaro passou 4 dias, quando ele ressuscitou, ele não contou que ele foi para algum lugar, que ele viu alguma coisa, estava lá na sepultura. E Jesus foi lá e o chamou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Então, assim como Jesus morreu uma só vez, nós também, seres humanos, iremos morrer uma só vez, depois ressuscitaremos, ou para a vida eterna ou para a destruição eterna. Em 1 Pedro capítulo 3, no verso 18, Pedro diz, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, Jesus não tinha pecado, morreu pelos pecadores. E então, ele sofreu a morte física. Assim como nós, se passarmos pela morte, ou aqueles que já morreram, a morte física. E ressuscitaremos na vinda do nosso Senhor Jesus. E no verso 19, o apóstolo Pedro diz, capítulo 3, verso 19, diz aqui que por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás obedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Então, falando aqui que Jesus, ele morreu fisicamente, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aqui ele foi aos espíritos em prisão, mas foi através de Noé, aos antediluvianos, que também receberam a mensagem de salvação, mas eles recusaram, não quiseram entrar na arca. Durante 120 anos Noé pregou, e eles não creram, não aceitaram. E hoje também estamos pregando, estamos anunciando a palavra de Deus assim como ela é. Não procurando trazer aqui enganos e outros ensinamentos a não ser o que está na Bíblia. Mas muitas pessoas não querem crer, não querem aceitar, preferem continuar crendo na mentira, nos enganos de Satanás. E então nós precisamos ter cuidado para que nós não caiamos neste engano. E como Jesus precisou se encarnar para nascer como ser humano e para poder viver como ser humano, para poder morrer e depois ressuscitar, nós não reencarnamos, morremos, ficamos no pó da terra e somente ressuscitaremos quando Jesus voltar. Que Deus nos ajude para que possamos estar em comunhão com Ele cada dia, vivendo a sua vontade em nossa vida, crendo na sua palavra, praticando a sua palavra, para que possamos ter parte na primeira ressurreição e estar entre aqueles que estarão com Jesus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o assunto, se Deus assim nos permitir, e não nos esqueçamos, Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.